Boa noite, irmãos. Boa noite. Graças a Deus, aqui estamos nós. Para mais um culto de adoração, para mais um encontro com o nosso Deus, para mais uma vez nós ouvirmos as suas verdades. E esta noite, se a sua vida ainda não começou a mudar, esta noite ela muda. Amém? Amém. Porque a verdade que nós vamos ouvir é tremenda. Hoje, como a irmã falou, o seminário começa a esquentar. Hoje fica quente. Amanhã pega fogo o dia todo. E no domingo queima. O fogo do Espírito Santo entre nós para fazer de nós uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Amém. Desde quarta-feira nós estamos estudando aqui o seminário Verdade Presente. Na quarta-feira nós descobrimos que nem toda a Bíblia é verdade presente hoje. Nem tudo que está escrito na Bíblia é a verdade presente para os nossos dias. Descobrimos que em todas as épocas, Deus sempre teve uma verdade presente, uma verdade específica para o povo que vivia naquela época, para o povo que vivia naqueles dias. Nós começamos a descobrir na quarta-feira que Deus tem uma verdade específica para nós que vivemos os últimos dias da história deste mundo. Vimos a veracidade do espírito de profecia. Descobrimos que a igreja de Deus tem o dom de profecia. Vimos esse dom revelado nos escritos da irmã White, da senhora Ellen White, da pena inspirada, da mensageira do Senhor, como alguns quiserem chamá-la. Na quinta-feira, ontem, nós descobrimos a nossa missão como adventistas do sétimo dia. Vimos que estamos diante dos sinais da próxima vinda de Cristo. Este seminário que tem acontecido esses dias aqui é uma prova de que estamos diante de um sinal da próxima vinda de Cristo. De que Deus está levantando um povo para terminar essa obra. Vimos o testemunho da Adriana ontem, que já levou ao batismo mais de 4.000 almas. Amém. Uma jovem universitária que já levou ao batismo 4.000 almas. Agora nós vamos ver o testemunho de uma jovenzinha, aos 13 anos de idade. E vocês vão conhecer o sonho dessa garota e o trabalho que ela tem desenvolvido. Pode colocar o vídeo. A esposa do pastor Jorge me chamou para mim ir para o treinamento da Missão Nordeste. E lá no treinamento eu aprendi várias coisas, ganhei material e fiz minha primeira classe bíblica. A gente fazia a classe bíblica à tarde e se batizaram 6 pessoas. Depois eu recebi o convite da União Nordeste para um treinamento e lá eu recebi materiais e fiz uma conferência. Começou numa sexta-feira à noite e veio bastante gente, umas 20, 30 pessoas. Aí era de sexta, sábado e domingo. E a igreja, graças a Deus, sempre lotadinha. E no fim da conferência, foi de 10 dias, se batizaram 8 pessoas. Durante a conferência, eu decidi fazer visitas e alguns estudos bíblicos. E eu ia de manhã, ia a pé lá para o Bairro Novo, chegava na casa das pessoas, elas recebiam muito bem, ficavam alegres. Em dias que eu faltava, elas sentiam falta. Foi essas pessoas que se batizaram no fim da conferência.
fui com a minha mãe, que ela frequenta a igreja adventista. Então, quando eu cheguei lá a primeira vez, que vi uma menina mais nova que eu, né, dando estudo bíblico, conferências para as pessoas mais idosas e para jovens também. Então, isso me chamou muita atenção. No final da conferência, a Ariane se ofereceu para dar o estudo bíblico a mim e a outras pessoas, e eu estou fazendo estudo bíblico com ela, estou gostando muito, estou me preparando para se batizar, se Deus quiser, e salvar uns 30 almas, eu pretendo. Com a continuação da conferência, a gente fez uma classe bíblica na casa da irmã Antônia. Era uma classe bíblica de 10 pessoas, e a gente fazia estudos bíblicos normais. O pessoal levantava a mão, ficava em pé também, nos apelos. E no final da classe bíblica, a gente fez uma grande festa, se batizando 8 pessoas. A Missão Nordeste viu o que eu andava muito, né? E ela me deu um presente de uma bicicleta que me ajudou muito indo para as conferências, para os estudos bíblicos. E eu fiquei muito feliz pela bicicleta. Agradeço a Missão Nordeste, primeiramente a Deus, por Ele ter me dado esse presente. Eu tenho 2 sonhos na vida missionária. Meu sonho é construir a igrejinha de Barro Novo. A gente já ganhou um terreno, aí a gente não tem condições financeiras para construir a igreja. E meu sonho é ver a igrejinha levantada com os membros. E meu segundo sonho pessoal, meu sonho pessoal era continuar meus estudos, estudando numa escola adventista, estudar no IAM e fazer teologia. Ela tem nos inspirado muito, né, por ser uma criança ainda, e pelo dinamismo, pela vontade que ela tem, pelo trabalho missionário que ela desempenha lá na igreja. Isso faz com que o restante do grupo, da igrejinha lá do Pai, ele se esforce para ter uma boa equipe, né? A Ariane, ela é determinada, e com isso faz com que a equipe também seja uma equipe determinada. Eu me inspiro muito nela porque eu vejo uma criança, uma filha minha, pregando o Evangelho de uma forma tão simples, prática, né? Isso me estimulou muito, né? Apesar de que eu ter começado primeiro que ela a evangelizar, a fazer conferências, mas depois eu vendo também o serviço que ela faz, eu realmente vejo que ela está fazendo pouco. Eu poderia fazer até mais, né? Por ver uma criança fazendo muitas coisas para Deus. Tenho certeza que ela vai ser uma pessoa muito importante na vida de muitas pessoas, vai incentivar, e é o que eu peço, que Deus continue fazendo isso na vida dela. Eu sei que ela só tem 13 anos, está começando agora, mas que eu almejo para ela, que eu oro para que ela seja, que ela continue sendo essa menina, inspirada por Deus. Deus está conosco. Quando Ele disse para nós pregarmos o Evangelho, Ele disse que estaria conosco até a aproximação dos céus. Então, não ter medo. Orar, pedir a Deus inspiração, falar com o pessoal da igreja, fazer a equipe, vai receber apoio da união, da missão, e com certeza vai ter um fruto para Deus, e com certeza também Deus vai estar com cada um de nós. A Ariane, até esse vídeo, já havia levado ao batismo cerca de 100 almas. 100 almas, uma garotinha de 13 anos de idade. E nós? O que nós vamos ter para apresentar para Jesus quando Ele voltar? Sabe qual o sonho daquela jovenzinha de 13 anos de idade? Construir uma igreja. Aqui existe uma igreja jovem. Quantos jovens aqui têm esse sonho? Você que é jovem, qual o seu sonho? Sabe qual outro sonho da Ariane? Fazer teologia. E talvez você esteja pensando, bom, para que uma mulher quer fazer teologia?
nós recebemos no início do ano, vislumbres do nosso Deus, ela foi escrita por uma mulher. Nessa obra há lugar para as mulheres. Amém? Amém. E Deus tem levantado nesses últimos dias muitas mulheres, grandes mulheres, para ajudarem os homens dessa igreja a terminarem essa obra. Deus tem uma obra especial para nós, para cada uma de vocês, que possamos fazer aquilo que nós sabemos que tem de ser feito. Que Deus tenha misericórdia de nós. Estamos vivendo as últimas cenas da história deste mundo, mas neste momento agora vocês vão descobrir algo fantástico. Deus falou para sua serva um sinal que iria acontecer dentro da igreja, e que quando isso acontecesse, o povo de Deus saberíamos que nós estaríamos imediatamente antes da terminação da graça. O que você faria se você soubesse que você está imediatamente antes da terminação da graça? Não precisa me responder. Responde para você mesmo. Eu sei o que eu faria. Eu endireitaria rapidamente as minhas veredas. Eu abandonaria rapidamente o que eu sei que tem de ser abandonado. E o que vocês vão descobrir agora é que nós estamos, neste instante, imediatamente antes do fechamento da porta da graça. Eu vou pedir para que distribuam as folhinhas, as cópias, essas aí. Enquanto isso, coloca o próximo slide. A cópia que vocês estão recebendo é dessa meditação matinal que está ali no slide. Quem se lembra dessa meditação ou ainda tem essa meditação em casa? Levante a mão. Pois bem, nós recebemos essa meditação em 2008. Quem escreveu foi o pastor Wilson Sarli. Eu havia pregado na nossa igreja lá em Brasília, num sábado pela manhã, exatamente sobre o tema que nós vamos ler agora. No domingo eu recebi uma ligação logo cedo de uma irmã lá em Brasília. Irmã Rubi, você leu a meditação desta manhã? Eu falei para a irmã, não irmã, eu ainda não li a meditação. Ela falou assim, então pegue e leia agora, porque o sermão que você pregou ontem está na meditação de hoje. Quando eu li, eu chorei, eu me arrepiei, e eu imaginei, Senhor, o Senhor está mesmo guiando esta igreja. Cada meditação matinal, cada lição da escola sabatina, cada jornada de madrugadas com Deus, Deus está guiando a sua igreja, mostrando para o seu povo que nós estamos às portas de entrarmos no céu, de encontrarmos com o nosso Deus. Logo, logo a história deste mundo termina. Eu vou pedir, sobrou alguma cópia? Eu queria uma aqui para mim, por favor, obrigada. Vamos ler juntos então e vamos descobrir juntos qual o sinal de quando estaríamos imediatamente antes do fechamento da porta da graça. Essa meditação, a data está um pouquinho apagada aí, quem recebeu a cópia, ela é do dia 20 de abril de 2008. Quem quiser arrumar a data, dia 20 de abril. Amém, o louvor e a glória sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Apocalipse 7:11. O apóstolo João descreve cenas celestiais que indicam um serviço contínuo de cântico nas cortes do céu. Ele fala dos 4 seres viventes, rodeando o trono de Deus, cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Os 24 anciãos, curvando-se e colocando suas coroas diante do trono de Deus, respondem: Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes,
Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Apocalipse 4, versículo 8 e 11. Agora preste atenção no que está escrito. Há uma profunda teologia de adoração nessas palavras cantadas pelos seres celestiais. Porque teologia é a expressão íntegra e verdadeira do pensamento de Deus. Se esse conceito não fizer parte de nossos hinos, suas mensagens serão caracterizadas por um evangelho como? Sem poder. Tem teologia nos hinos. E nós vimos isso na quarta-feira, quando nós estudamos sobre igreja militante e igreja triunfante. E descobrimos que Laodiceia é a igreja militante. É a igreja de Deus aqui na terra. E que a igreja só vai ser triunfante aonde? Aqui na terra ou lá no céu? Quando a igreja se tornar triunfante lá no lar, só lá no lar, só lá no céu que a igreja vai ser triunfante. Nós vamos conviver com a igreja militante até o fim do mundo. Mas se vocês pararem para observar, tem certos tipos de música que estão invadindo os arraiais da igreja. E a gente não está percebendo a coisa, como que ela está acontecendo. Olha, irmãos, eu entrei numa igreja lá em Brasília, nós íamos apresentar o seminário na semana seguinte. O Espírito de Deus nos moveu para que fôssemos um sábado antes, num JA. Eu entrei na igreja. E a equipe jovem estava louvando a Deus, em pé. E aí o rapaz falou assim, coloca aquele hino aí pra gente, Sabor de Mel. Irmãos, meu chão fugiu. Quem aqui conhece Sabor de Mel? Sabor de Mel é o sucesso do forró gospel. A minha vitória tem sabor de mel, tem sabor de mel, tem sabor de mel. Os jovens que haviam nos convidado e sabiam que nós íamos na semana seguinte, ficaram assim, olhavam para mim. Eu não sabia nem o que eu fazia, porque eu pensei assim, meu Deus, muitas pessoas, muitos dos meus irmãos que estão aqui, quem pediu para colocar, colocou nas melhores das intenções, achou que estivesse louvando a Deus mesmo. Talvez os olhos dessa pessoa ainda não foram abertos. Vocês querem ver só? Um hino que eu já ouvi, uma música, melhor dizendo, que eu já ouvi cantarem também no louvor da nossa igreja. O refrão dela é mais ou menos assim: campeão, vencedor, Deus das asas. Quem conhece? Conhece? Tem algum problema? Pois é, ela tem uma parte que fala assim: acredite, é hora de vencer, essa força vem. Da onde? Da onde que fala o hino? De dentro de você. Essa força vem de dentro de você. Que teologia é essa? Acredite, é hora de vencer, essa força vem de dentro de você. Que teologia é essa? Essa teologia é adventista? Essa teologia é da nova era. Mas vamos continuar lendo o texto. A teologia intrínseca no cântico celestial é: Deus é santo, poderoso, eterno e criador. Assim, todo hino deve conter teologia em suas palavras e destacar os grandes temas de nossa fé, se pretende alcançar o coração dos adoradores. Na visão de João, os anjos cantavam o cântico da redenção, a exaltação do Cordeiro pela sua obra redentora.
Somente a experiência da redenção em nós, através do sangue do Cordeiro, nos capacita a dar verdadeiro louvor ao Pai. Em contrapartida, há certos tipos de música que estão invadindo os arraiais da igreja. E sobre isso, assim nos exortou Ellen White. Antes de ler esse pedacinho, eu só vou explicar uma coisa para vocês entenderem o que está escrito. Nos dias da senhora White, teve um movimento dentro da igreja chamado Carne Santa Indiana. Neste movimento, pregava-se que para você alcançar o céu, você tinha que ser perfeito, você tinha que ser carne santa, ter carne santa. Ser perfeito aqui na terra antes de ir para o céu. E aqui essa semana nós falamos que quando Jesus voltar, Ele não vem buscar um povo perfeito. Ele vem buscar um povo santo. E santo não significa perfeito, significa separado. Tanto que quando a porta da graça se fechar, nós vamos continuar no processo de santificação, porque a Bíblia diz que quem é santo, o que vai fazer? Santifique-se ainda, ou seja, continue se santificando. E santificar é abandonar pecado. Então quem vem dessa prática de abandonar pecado, de buscar o Espírito Santo de Deus, vai continuar nessa prática até Jesus voltar. Agora quem não vem nessa prática não tem mais jeito, vai continuar se sujando, ficando cada vez mais imundo. E assim por diante. Mas neste movimento Carne Santa, eles, além de buscarem a perfeição aqui na terra, eles tinham um louvor diferente do louvor nos dias da senhora White. Eles se jogavam no chão, eles gritavam, eles rodopiavam, e eles chamavam aquilo de manifestação do Espírito Santo. A senhora White repreendeu esse movimento, só que ela deixou uma profecia sobre isso, é que nós vamos ler agora. E sobre isso, assim nos exortou Ellen White: as coisas que descrevestes como ocorrendo em Indiana. Vamos ler juntos? O Senhor revelou-me que haviam de ocorrer imediatamente antes da terminação da graça. Vejam que o texto diz imediatamente antes. Haverá gritos com tambores, música e dança. Teria sido melhor não misturar a adoração ao Senhor com música do que usar instrumentos musicais para fazer a obra que seria introduzida onde? Em nossas reuniões campais. É aqui dentro, não é lá fora. Como me foi apresentada, Mensagens Escolhidas, volume 2, página 36. Para vocês não dizerem que eu falei nada, palavras do pastor Sarli. Percebeu? Essas coisas terão lugar antes do fim do tempo de graça. E elas já estão ocorrendo. Eu já vi essas coisas acontecerem para minha decepção. Em 2008, o pastor Sarnes já tinha visto isso. Vamos sintonizar o coração, o ouvido e todos os nossos sentidos com as melodias do céu. Não podemos comparecer perante o Senhor com fogo estranho, mesmo que tenha a aparência de fogo santo. E nós estamos vendo uma igreja ser sacudida na questão da música. E nós, como povo de Deus, precisamos, neste momento de sacudidura, fazer a nossa escolha. Pode colocar o próximo slide. No livro Eventos Finais, página 138 e página 93, na edição nova, nós também encontramos esse texto. As coisas que descrevestes como tendo lugar em Indiana, o Senhor revelou-me que haviam de ter lugar imediatamente antes do fim do tempo da graça. Demonstrar-se-á tudo quanto é estranho,
Olha, se hoje os nossos irmãos de alguns anos atrás, que já dormiram no Senhor, ressuscitassem e entrassem numa igreja adventista e ouvissem o tipo de louvor hoje, que muitas vezes é apresentado, para eles isso seria uma coisa como? Estranha. Demonstrar-se-á tudo que é estranho, tudo quanto é estranho. Haverá gritos com tambores, música e dança. Pode colocar o próximo. Nós recebemos uma lição sobre vestes da graça que falava sobre justificação pela fé, que é a mensagem do terceiro anjo e nossa missão como adventistas do sétimo dia. Depois nós recebemos uma lição sobre a adoração. E eu não sei se vocês observaram, nessa lição sobre adoração, nós estudamos uma semana inteira sobre música, adoração, música e louvor. E eu fiquei imaginando quando nós recebemos essa lição. Será que o povo de Deus está entendendo o que o Espírito está dizendo para a igreja? Será que os meus irmãos estão compreendendo? Nessa lição, nós tivemos a oportunidade de sermos conduzidos à razão e a procurarmos um ponto de equilíbrio com relação à música. Depois disso, aquela lição, volta um pouquinho. Aquela lição sobre adoração, ela veio de julho, agosto e setembro de 2011. Depois nós recebemos o Evangelho em Gálatas. Pode passar. Depois nós recebemos essa lição, o Vislumbres do Nosso Deus, que foi escrita por uma mulher. Na terça-feira, no dia 13 de março, olha o título da lição: Deus como músico. Foi por acaso? Não, foi por providência divina. E nós lemos esse comentário: Deus é também amante da bela música. Será que a música que nós estamos ouvindo é a bela música? No nosso carro, na nossa casa, no nosso dia a dia? Será que é a bela música? Estamos vivendo os últimos instantes da história deste mundo. Se nós não nos acostumarmos aqui com as melodias do céu, o céu vai ser um lugar estranho para nós. E por isso pode ser que nós não estejamos lá. Se nós não começarmos a nos acostumarmos hoje com as coisas do céu, o céu vai ser um lugar apático para nós. E por isso pode ser que não estejamos lá. Pode colocar o próximo slide. Vimos ontem a nossa missão, que é levar as 3 mensagens angélicas. Mateus 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. De todos os acontecimentos ali no capítulo 24 do livro de Mateus, o único que está faltando mesmo para se cumprir é o evangelho do reino ser pregado em todo o mundo. E essa missão é nossa. Nós descobrimos ontem que a mensagem da justificação pela fé, só o povo adventista pode levar. Porque a mensagem da justificação pela fé, ela está em Apocalipse 14, versículo 12. E para que ela seja alcançada, o mensageiro tem que falar nos mandamentos de Deus e na fé em Jesus. Se esse mensageiro não toca nesses 2 pontos, então ele não está abordando a justificação pela fé. Mas hoje vocês vão descobrir algo fantástico, algo tremendo na mensagem do primeiro anjo, que é o que vai mudar a sua vida, porque mudou a minha vida, mudou a vida de uma porção de irmãos aqui em Tatuquara. Tanto que muitos deles vieram assistir o seminário aqui, voltaram essa semana, estão aqui conosco e provavelmente outros virão no final de semana. É porque essa mensagem tem poder.
e ela vai mudar a sua vida. Prepare o seu coração, porque essa noite Deus vai falar com poder neste lugar. Amém? Em especial, Eventos Finais, página 41 e 29. Em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como atalaias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Sobre eles incide maravilhosa luz da palavra de Deus. Confiou-se-lhes uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Qual é a nossa missão? Pregar o Evangelho. Pregar as 3 mensagens angélicas. Pode passar. As 3 mensagens angélicas. Essa é a nossa missão como adventistas do sétimo dia. Elas estão aonde na Bíblia? Apocalipse 14, do verso 6 até o verso 12. Ali está a nossa missão. Em Apocalipse 14, do verso 6 ao verso 12, está a verdade presente para os nossos dias. E o que nós vamos descobrir na primeira mensagem é tremendo. Pode colocar. Olha só, lição da escola sabatina do trimestre passado, evangelismo e testemunho. Depois daquela lição vislumbres do nosso Deus, nós recebemos essa. Eu vejo assim, Deus guiando a igreja e Satanás fazendo o dever de casa. A escola sabatina é o coração da igreja. E eu pergunto para o meu povo esta noite, no sábado pela manhã, como é que está a escola sabatina? Vazia. Agora eu vou fazer outra pergunta para a minha igreja. Se nós tivéssemos um exame marcado para o sábado pela manhã, um exame importante que nós precisamos fazer, uma ecografia, um raio-x, uma tomografia, uma ressonância, e esse exame estivesse marcado para 7 horas da manhã, nós iríamos ou não iríamos estar na clínica cedinho? Chovendo ou fazendo sol? Íamos, não íamos? Está cedinho na clínica. E qual é o nosso problema? O que está acontecendo conosco que dá na escola sabatina, aonde que estão os adoradores? Literalmente dormindo. E às vezes dormem tanto que aí olha e fala assim, hoje quer saber, eu não vou hoje não, porque já passou da hora mesmo, agora também eu nem vou mais. Só 10 horas para o culto. Chega umas 10 para o culto, né? E às vezes eu fico assim triste, com dó da equipe, da liderança da escola sabatina que prepara um programa, tudo, esperando os adoradores e lembrancinha e não sei o que, e carta missionária e tudo bonitinho, e cadê o povo? Eu não precisaria estar aqui falando a verdade presente para vocês, porque está tudo nas nossas lições da escola sabatina, nas nossas literaturas. Deus está guiando esta igreja, e isso não é vontade humana. Nós recebemos essa lição, evangelismo e testemunho. Na introdução da lição, eu só escaneei para ninguém dizer assim, a irmã mudou alguma coisa, não mudei nada. A pergunta da introdução é, por que a nossa igreja existe? No segundo parágrafo está a resposta. A resposta é simples. Deus levantou esta igreja para proclamar o quê? A verdade presente. As mensagens dos 3 anjos de Apocalipse 14, verso 6 ao verso 12. Às vezes eu fico pensando, por que alguém fica tão espantado quando nós chegamos numa igreja e falamos, vamos apresentar o seminário Verdade Presente? E para muitos irmãos é uma expressão que parece que ele nunca ouviu na vida. Verdade presente. E esta palavra tem estado nas últimas lições de escola sabatina que nós estamos estudando. Não deveria ser uma surpresa para nós, um espanto. Mas graças a Deus, Deus escolheu essa data, e esse dia, e este lugar,
para falar aos nossos corações. Amém? Amém. Pode colocar o próximo. A advertência do primeiro anjo. Pode passar. Apocalipse 14, verso 6 ao verso 7. E vi outro anjo voando pelo meio do céu. Anjo na profecia significa o quê? Mensageiro. Então o que João está dizendo aqui, que ele viu quem? O mensageiro, né? Ele viu outro anjo, mas agora a gente interpretando, né, analisando à luz da Bíblia, anjo significa mensageiro, mensageiro. Um mensageiro voando pelo meio do céu, indo rápido. E o que esse mensageiro tinha? E tinha um evangelho eterno. Para quê? Para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo. Esse evangelho eterno é o mesmo evangelho do reino de Apocalipse 14, Mateus 24, verso 14. É o mesmo evangelho do reino, é o evangelho eterno. E vamos continuar o texto no versículo 7. Dizendo bem baixinho, é isso que está escrito? Não. Dizendo como? Com grande voz. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Quando eu li isso a primeira vez, eu imaginei assim, meu Deus, como é que eu vou falar isso para as pessoas que estão lá fora? Né? Como é que elas vão ficar maravilhadas e encantadas com isso? Sabe o que o povo lá fora mais tem medo? E nós aqui dentro também. É do julgamento de Deus. É ou não é? É do juízo de Deus. A senhora mais disse que quando Jesus entrou no Santíssimo, ele começou o julgamento por quem? Pelos vivos ou pelos mortos? Pelos vivos ou pelos mortos? Pelos mortos. E quando ele terminasse esse julgamento pelos mortos, ele ia começar a julgar quem? Os vivos. E se você descobrisse que Jesus já começou a julgar os vivos, o que você faria? Você ia rapidinho fazer uma mudança na sua vida, não ia? Ia fazer o dever de casa. Você ia rapidinho dar um jeito de endireitar as suas veredas. E quando nós chegamos e abordamos as pessoas lá fora e dizemos para elas que o juízo de Deus já começou, porque aqui em Apocalipse está escrito que essa é a razão porque elas deverão temer a Deus e dar glória a Deus, porque é chegada a hora do seu juízo. Ou seja, existia um tempo marcado, determinado para o início do juízo. E eu pergunto para a minha igreja, eu sei que tem algumas pessoas nos visitando. As pessoas que estão nos visitando, não se preocupem. A irmã Evanice está ali, que foi a pessoa que nos recebeu e tudo, que está aqui nos acompanhando na direção. Levanta a mão, irmã Evanice. Mais amigos nossos aqui. E tem mais. Depois a Evanice, eu só sei da Evanice agora. Então depois a irmã Evanice vai poder orientar vocês, as pessoas que estão nos visitando. E vocês vão ver como é que, pela Bíblia, nós chegamos na data que a Igreja Adventista chegou. Existe uma lógica, existe uma verdade bíblica, e você estudando, você chega exatamente nessa data. Como adventistas do sétimo dia, nós sabemos que essa data é quando? Essa hora aqui, quando que é? 1844. Então esse mensageiro, na primeira mensagem angélica, ele sai pregando 2.300 tardes e manhãs, que é a profecia de Daniel, que nós descobrimos quando que começou o juízo. E esse mensageiro vai dizer: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Aí as pessoas olham pra gente. Eu sei que tem algumas visitas aqui, e que se eu disser para vocês, olha, o juízo começou, vocês logo vão dizer: eu quero saber que conversa é essa. Não é verdade? Eu quero saber como é que se chegaram em 1844. E aí, meus irmãos, é só a gente começar a estudar a Bíblia. E eles vão descobrir conosco as maravilhas de Deus e como que Deus está guiando o povo.
Porque é chegada a hora do seu juízo. E tem mais. E adorai, volta o slide. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. A adoração, ela faz parte da primeira mensagem angélica. Porque a adoração é algo que o diabo sempre quis roubar para ele. Ele sempre quis tirar a adoração de Deus e trazer para ele. Então ele vai fazer de tudo para estragar a adoração dos filhos de Deus ao Deus Criador dos céus e da terra. Pode colocar o próximo. É chegada a hora do seu juízo. Aqui dentro tem algo, uma verdade tremenda, que esta noite muda a nossa história. Muda a nossa história como adventistas do sétimo dia. Sabe por quê? O que todo adventista sabe direitinho é que em 1844 Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo. O que nós não sabemos ou fazemos vista grossa ou nem nos esforçamos para saber é o que vocês vão descobrir essa noite. É o outro lado da história. Pode colocar o próximo. Salmo 77, 13. O teu caminho, ó Deus, quem é o caminho? Jesus, não é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está onde? No santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Para entendermos quando que começou o juízo, nós temos de entender a verdade sobre o santuário. Existe um santuário no céu. João viu esse santuário no céu. João, que escreveu o Apocalipse, ele viu um santuário no céu. Pode colocar o próximo slide. O santuário. Abriu-se o santuário de Deus que está onde? No céu. E foi vista a arca da aliança. Apocalipse 11, 19. João viu um santuário no céu. E este santuário que João viu no céu, ele serviu de modelo para Moisés construir um santuário aqui na terra. Pode colocar o próximo slide. Ali, ó. Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado aonde? No monte. Êxodo 26, 30. Viram só? Nós fomos para o último livro da Bíblia, Apocalipse, e voltamos aqui para o início da Bíblia, para o livro de Êxodo, para provar que Moisés viu o santuário no céu, o santuário que é o mesmo santuário que João viu no céu. E este santuário que Moisés viu, ele serviu de modelo para Moisés construir o santuário aqui da terra. Este santuário aqui da terra era dividido em quantas partes? Três partes. Três partes. Aqui fora o pátio. Depois do pátio nós temos a tenda, mas a tenda se divide em quantas partes? Em duas partes. Aqui no pátio nós encontramos a pia e o altar de sacrifícios. Quem é que pisava no pátio? Qualquer pessoa, né? Os pecadores podiam pisar e entrar ali até o pátio. Pecadores não podiam entrar dentro da tenda. Quem é que entrava dentro da tenda? O sacerdote, mas o sacerdote podia ir até onde? Só até a primeira parte do santuário, porque aqui dentro, essa tenda, dentro dela, ela era dividida em duas partes por uma cortina. O sacerdote podia vir até antes da cortina. Quem passava depois da cortina? Só o sumo sacerdote. Esses utensílios aqui, o candelabro, o altar de incenso, a mesa com os pães, todos eles têm um significado no santuário celestial. Todo o serviço que acontecia no santuário terrestre tinha um significado no santuário celestial. Toda a história da humanidade está revelada nos serviços, nos utensílios, em tudo que
acontecia no santuário terrestre. No santuário terrestre, nós compreendemos todos os pontos da nossa fé. Essa fumaça aqui que subia do incenso representa o que no santuário celestial? As orações dos santos, né? Hoje está acontecendo um ritual no céu. O nosso Deus é um Deus que gosta de ritual. E às vezes eu fico imaginando, né? Como que Satanás quer roubar a adoração para ele? Se você entrar lá em Babilônia, na mãe das meretrizes, você vai ver que todas as coisas ali, a taça, sabe, os utensílios, tudo tem um ritual e tudo é objeto sagrado ali dentro. Isso Satanás querendo receber a adoração para ele. O nosso Deus, ele gosta de ritual. Ele mandou Moisés construir o santuário para que o povo vivesse um ritual, mas no ritual Deus vai mostrando os planos dele para a salvação da humanidade. Depois que Jesus morreu na cruz, ele deixou um outro ritual que nós praticamos hoje. Qual é o ritual? A Santa Ceia. A Santa Ceia é um ritual com emblemas ali que nos lembram Cristo, o sacrifício, que nos levam de volta à redenção. Aqueles emblemas todos ali na Santa Ceia. Há um outro ritual também. Qual é o outro ritual que acontece hoje na igreja? O batismo, né? É um ritual, um sepultamento. Quando você é convidado para assistir um batismo, você está assistindo um sepultamento. Uma pessoa que está sendo sepultada nas águas e ressurgindo uma nova criatura, demonstrando publicamente que ela aceitou Jesus como Salvador e que está disposta a se esforçar para fazer o que agrada a Deus. Assim era dividido o santuário aqui na terra. Essa cortina aqui, só quem podia passar para o outro lado era quem? O sumo sacerdote. Pode colocar o próximo slide. Por que devemos estudar sobre o santuário? Porque explica claramente o plano da salvação. Pode passar. Evangelismo, página 221. A compreensão correta do ministério do santuário celestial constitui o quê? Vamos ler juntos? O alicerce de nossa fé. Nós sabemos que a nossa fé adventista tem colunas. O sábado é uma das colunas da nossa fé. Mas uma coluna, para existir, ela tem de sair de um alicerce. E qual é o alicerce da nossa fé? O santuário que? Terrestre ou celestial? O santuário celestial. A compreensão do santuário celestial é o alicerce da nossa fé. Todas as verdades que fizeram de nós e têm feito de nós o povo que nós somos, saem do santuário. Todas as verdades devem ser provadas dentro do santuário. Pode colocar o próximo slide. Olhem, mais uma vez, Deus guiando a igreja. Setembro de 2011, Revista Adventista. A importância da doutrina do santuário para os adventistas do sétimo dia. Deus falando com a igreja, falando com o povo, e nós em que situação? Dormindo. Pode colocar o próximo. Cristo em seu santuário, página 21. Como povo, devemos ser estudantes diligentes da profecia, não devemos sossegar sem que entendamos claramente o assunto do santuário. Pode passar. Recebemos uma lição da Escola Sabatina em 2006. Olha o título da lição: O Evangelho 1844 e o Juízo. Talvez alguém diga assim: nossa, mas em 2006 eu não era nem adventista. Não tem problema. A lição está todinha em PowerPoint na internet para quem quiser ver. Está todinha. Os slides em PowerPoint para você estudar no pequeno grupo. Eu acredito que essa igreja tenha pequenos grupos. Comecem a estudar no pequeno grupo sobre o santuário.
a mastigar este assunto, porque isso é o alicerce da nossa fé. Pode colocar o próximo slide. O Evangelho 1844 e o Juízo. Na oitava lição número 8 dessa lição da Escola Sabatina, nós tivemos a oportunidade de estudarmos 1844 simplificado, de um jeito bem fácil de entender. Isso aqui é um dos slides que está na internet. A lição está toda separadinha em slide. Pode colocar o próximo. Lição número 11 dessa lição da Escola Sabatina. Também outro slide que está na internet. Olha o que diz aí. O serviço do santuário terrestre está intimamente ligado com o serviço do santuário celestial. Tudo no santuário terrestre está ligado com o santuário celestial. Lembram que eu falei para vocês que todas as nossas doutrinas saem do santuário? Que basta nós irmos para o santuário para nós entendermos as nossas doutrinas. Querem ver só? Aonde que está o milênio no santuário? Dentro do santuário terrestre. A doutrina do milênio, aonde que ela está no santuário terrestre? Onde que nós encontramos a doutrina do milênio no santuário terrestre? Pode falar, irmã. Eu não tenho certeza. O horário que Jesus ia morrer, e um ano antes já estava dito? Não. A cerimônia do bode, no grande dia da expiação, quando terminava, o sumo sacerdote terminava a expiação pelos pecados do povo, e ele saía do santuário e transferia para o bode emissário e enviava o bode para o deserto. Ali está a doutrina do milênio. Quando Jesus voltar e Satanás ficar preso aqui por 1000 anos por uma cadeia de circunstâncias numa terra deserta. Aonde que está o tempo de angústia no santuário terrestre? No dia da expiação. O dia da expiação era um tempo de angústia para o povo. O povo ficava ali expectante, na porta das suas tendas, esperando quem sair? O sumo sacerdote. Jesus é hoje nosso sacerdote ou nosso sumo sacerdote? Nosso sumo sacerdote. E o povo ficava ali, expectante, esperando o sumo sacerdote sair. Enquanto o povo estava ali, o que acontecia com o povo? Eles tinham gozo, alegria, festa? Eles ficavam o quê? Afligindo a alma. Tinha contrição. O povo ficava angustiado. Aonde que está a volta de Jesus no santuário terrestre? Quando o sumo sacerdote saía do Santíssimo, saía da tenda e aparecia lá fora para o povo. Ali é o momento da volta de Jesus. Toda a nossa história, toda a história da redenção está no santuário terrestre. Por isso é o alicerce da nossa fé. É o pilar, assim, que nos faz o que nós somos hoje. Pode colocar o próximo slide. Os serviços do santuário. Os serviços do santuário se dividiam em quantas partes, minha igreja? Volta o slide. Em quantas partes se dividiam os serviços do santuário? Não estou falando em utensílios, não estou falando no santuário em si, na estrutura física. A pergunta foi, os serviços se dividiam em quantas partes? Quantas? 2. Quais eram os serviços? O nome deles?
serviço diário e o dia da expiação. O serviço anual. Pode colocar o próximo. Então vamos entender um pouquinho. Vamos passar um pouquinho pelo santuário para a gente relembrar. Os serviços do santuário. O livro de Levítico, no Velho Testamento, descreve em detalhes os serviços realizados no santuário. Essas cerimônias eram divididas em quantas partes? 2 partes. Os serviços diários e os serviços anuais. Pode passar. Num típico serviço diário, quem se sentisse culpado de transgressão trazia ao templo um sacrifício, um cordeiro como oferta pelo pecado. O indivíduo deveria pôr a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e imolá-la no lugar do holocausto, Levítico 4:29. E isso acontecia todos os dias, 2 vezes por dia, pela manhã e pela tarde. Se você cometesse algum pecado, você podia levar um cordeiro como oferta pelo pecado. E esse cordeiro apontava para quem? Quem é o cordeiro do santuário celestial? Jesus. Quem é o sumo sacerdote do santuário celestial? Jesus. Quem é o bode emissário do santuário celestial? Satanás. É ele que fica no deserto. Tudo apontava para a história da redenção, o santuário terrestre. Quando Jesus morreu na cruz, nós sabemos, pode colocar o próximo. Nós sabemos que quando Jesus morreu em 31 depois de Cristo, o sistema sacrificial e os serviços do santuário encerraram suas funções aonde? Na terra. Mateus 27:51. A cortina do véu do santuário terrestre se rasgou, mostrando que aquele serviço tinha encerrado as suas funções aonde? Aqui na terra. Por quê? Porque Jesus morreu pelos nossos pecados e ele se fez o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O santuário terrestre nada mais era do que a graça antes da graça. O povo dizem por aí que nós, adventistas do 7º dia, vivemos no tempo da lei. Balela. Sempre existiu o tempo da graça. E sempre existiu a lei de Deus. Aquele cordeiro era graça. Aquele cordeiro no santuário terrestre era Cristo. Era graça antes da graça. Era um privilégio que o povo de Israel tinha de receber de graça o perdão pelos seus pecados. Claro que havia derramamento de sangue, porque sem derramamento de sangue não tem redenção. Pode colocar o próximo slide. Assim era dentro do interior do santuário terrestre. Esse sacrifício era feito todos os dias lá no pátio, na presença do povo, e o sumo sacerdote entrava para fazer o serviço diário dentro do santuário. O santuário era um lugar agradável de se visitar, eu pergunto para a minha igreja. O sangue do animal ficava ali nas pontas do altar. Era um lugar cheiroso, o santuário terrestre. O santuário terrestre tinha cheiro de morte. O santuário ficava no meio do acampamento dos santos. Não era um lugar gostoso de se visitar, porque tinha cheiro de morte. Deus sempre quis impressionar o coração humano para que o homem visse, enxergasse com seus próprios olhos quão terrível e quanta tristeza e dor o pecado havia trazido para a humanidade. Quão terrível foi o pecado ter entrado na história da criação de Deus. Deus queria impressionar o coração humano com a verdade, com a história da redenção. Agora, quem passava essa cortina aqui? Só o sumo sacerdote. E isso acontecia quando? Uma vez por ano. No dia que isso acontecia, era um dia de gozo e alegria para o povo? Não. Era um dia de festa,
não? Não. O que o povo fazia no dia que o sumo sacerdote entrava no Santíssimo? Afligia a alma, o povo jejuava, o povo se vestia de saco, o povo se humilhava. Podia naquele dia ter morte de animais? Não, só os animais que fossem usados no serviço anual. Era um dia terrível para Israel terrestre, porque se houvesse no meio do povo algum pecado que não tivesse sido confessado, o que acontecia com essa pessoa? Ela era eliminada de Israel, ela era fulminada. Nós não estamos na igreja agora, nós estamos numa máquina do tempo. Vamos fazer uma brincadeira aqui com vocês. E essa máquina do tempo, ela vai nos levar ao acampamento dos santos lá no deserto. Vocês querem que essa máquina do tempo chegue lá nos dias do serviço diário do santuário terrestre ou nos dias do serviço anual? Por que diário? Porque o irmão falou ali, porque no serviço diário é mais light, né? Porque nos serviços diários nós teríamos tempo para endireitarmos as nossas veredas, nós teríamos tempo para nos prepararmos para o dia da expiação, para o serviço anual. É lógico, nós não somos bobos, nenhum de nós gostaríamos que a nossa nave pousasse exatamente no dia da expiação, porque aquele dia era terrível para Israel. Pode colocar o próximo slide. O serviço anual do dia da expiação. Pode colocar o próximo. Os sacrifícios e cerimônias anuais estavam concentrados no ministério do sumo sacerdote dentro do lugar santíssimo, segundo o compartimento do santuário. O serviço anual do dia da expiação purificava o santuário de todos os pecados. O povo observava-o como o dia do... Opa! Qual a mensagem que nós vamos dar? Temei a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. O povo observava o dia da expiação como o dia do juízo. Pode colocar o próximo. Porque aqueles que se recusassem a confessar seus pecados e buscar perdão seriam julgados nesse dia e apartados de Deus. Levítico 23 e 29. Sabe o que todo adventista sabe direitinho? Que em 1844 Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo. Está fazendo expiação pelos nossos pecados. Sabe o que nós não sabemos, ou fingimos que não sabemos, ou não buscamos saber? É que quando o sumo sacerdote entrava no Santíssimo, o que começava para o povo? O dia da expiação. Meu irmão e minha irmã, nós não precisamos entrar numa máquina do tempo e voltar ao acampamento dos santos. Nós já estamos no acampamento dos santos. Amém. Só que nós estamos vivendo o grande dia da expiação. Porque Jesus é o nosso sumo sacerdote. Desde 1844, nós estamos vivendo o grande dia da expiação. Por isso, muitas coisas que Deus tolerou até antes desta igreja receber a luz, Deus não as tolera mais hoje, porque nós somos o povo que vive o grande e temível dia da expiação. Nós, neste momento, estamos participando de um ritual no santuário celestial. E nós somos o povo do grande dia da expiação. Por isso a igreja está passando por um cenário de reavivamento e reforma.
Porque a nossa vida não pode continuar mais do mesmo jeito. Não somos um povo qualquer. Somos o povo que vive o grande dia da expiação. Pode colocar o próximo slide. A purificação do santuário era o dia de julgamento para Israel, simbolizando o julgamento final. Pode passar. É chegada a hora do seu juízo. Essa profecia que está em Daniel 8:14, que diz assim: ele me respondeu, até 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado. Essa profecia nos leva à data de 1844. Essa profecia mostra para nós que em 1844 Jesus entrou no Santíssimo como nosso sumo sacerdote e começou para o povo de Deus aqui na terra o grande dia da expiação. Pode colocar o próximo. Agora preste atenção no que está escrito aí. O pátio do santuário celeste nunca é mencionado na Bíblia. O sacrifício era feito no pátio, onde também havia a pia e não havia morte dentro da tenda. Agora vocês vão descobrir por que Jesus veio morrer aqui na terra. Por que ele não podia morrer em outro lugar, oferecer salvação lá no Éden, em qualquer outro lugar? Jesus foi batizado aqui na terra, na pia do santuário celestial. E aqui também foi morto, no altar de sacrifícios do santuário celestial, porque o cordeiro ele era morto no altar de sacrifícios. Jesus morreu fora das portas do santuário celeste, Hebreus 13:12. O único lugar que pecadores poderiam pisar era no pátio, fora da tenda. O único lugar do universo onde há pecadores é aonde? É a terra. Apocalipse 12:9. Assim, o pátio ou átrio do santuário celestial é a terra. Neste momento nós estamos no pátio do santuário celestial, vivendo o grande dia da expiação. Pode colocar o próximo. O que significa para nós que o juízo haja começado em 1844? O que ele diz hoje para nós, adventistas do sétimo dia? Por que é importante conhecer este ensino e crer nele? O que ele revela sobre Deus e sobre a salvação que ele oferece? As respostas estão nos próximos slides. Vamos ver então o que está escrito. Eventos finais, página 64 ou página 44, conforme a edição que você tiver aí na sua mão. Se já houve um tempo em que convinha que cada pessoa que teme a Deus refletisse seriamente, este tempo é agora, quando a piedade pessoal é essencial. Deve ser feita a indagação: o que eu sou? E qual minha obra e missão neste tempo? De que lado estou labutando? Do lado de Cristo ou do lado do inimigo? Que toda pessoa se humilhe agora diante de Deus. Vamos ler juntos? Pois agora vivemos realmente no grande dia da expiação. Vivemos realmente no grande dia da expiação. Agora mesmo, os casos de muitos estão sendo examinados perante Deus, pois eles terão de dormir em suas sepulturas por um pequeno período de tempo. Vou fazer uma pergunta para a igreja. O Sr. White disse que em 1844 Jesus começou o julgamento. Ele começou pelos mortos e já passou para os vivos, sim ou não? Sim. Sim ou não? O texto diz que sim. Olha o que diz o texto. Agora mesmo, os casos de muitos estão sendo examinados perante Deus, pois eles terão o quê? De dormir. Se terem de dormir é porque estão vivos. O nosso nome passa todos os dias no santuário celestial. Por isso que o batismo do Espírito Santo é diário. Nem um dia para o nome
do fulano passar, do ciclano passar. Ai, hoje, será que meu nome está passando hoje? Meu nome passa todos os dias. Todos os dias nós estamos diante do juiz. Por isso que nós temos de orar todos os dias, pela manhã, pela tarde, pela noite, pelo menos. Por isso que nós temos de orar sem cessar, porque o julgamento dos vivos já começou. Vossa garantia nesse tempo não é a profissão de fé, bater no peito e dizer eu sou adventista, mas o estado de vossas afeições. O templo da alma está purificado de sua contaminação. Nós sabemos qual é o templo da alma e sabemos o que contamina esse templo. Meus pecados foram confessados e arrependo-me diante de Deus por havê-los cometido para que possam ser apagados. Tenho muito pouco apreço por minha própria pessoa e estou disposto a fazer todo e qualquer sacrifício pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo. Estou disposto a ficar horas estudando, a passar madrugada se for necessário, mas conhecendo as grandezas e as maravilhas de Deus, reconheço em todo momento que não pertenço a mim mesmo, mas sou a propriedade de Cristo e que meu serviço pertence a Deus de quem eu sou. O que Deus requer de nós nesse tempo? Pode passar. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 124. Achamo-nos no grande dia de expiação, quando nossos pecados devem, pela confissão e o arrependimento, ir de antemão ao juízo. Deus não aceita agora o que, irmãos? Um testemunho frouxo. Eu não como aqui, eu como ali, eu não visto aqui, eu visto ali. Eu não escuto essas músicas na igreja, mas na casa eu escuto. No meu carro eu escuto. Eu não uso essas roupinhas de barriguinha de fora, porque eu fico puxando a blusa na igreja. Mas eu uso lá fora. Essas sainhas assim eu não uso não, porque eu tenho que ficar puxando. Mas lá fora eu uso. Deus não aceita um testemunho frouxo, sem vigor da parte de seus ministros. Tal testemunho não seria o quê? Verdade presente. Testemunho frouxo não é verdade presente para os nossos dias. Vivemos o grande dia da expiação. Não se chega à igreja a hora que bem entende. Não se entra e sai do jeito que quer. Nós estamos num lugar santo. Aqui não é lugar para cochichos. Não se mastiga chiclete na presença de Deus. Não se brinca na presença de Deus. Não ficamos entrando e saindo. Não ficamos com o celular ligado, jogando o celular. Estamos vivendo no grande dia da expiação. Ontem eu dei um testemunho para vocês de um jovem que, enquanto eu pregava, ele trocava mensagens, ele estava batendo papo pelo celular. Não somos um povo qualquer. Somos um povo que vai dar a última mensagem de advertência ao mundo. Amém. Somos um povo especial, grande e poderoso, o qual nunca houve desde o tempo antigo, e nem depois de nós haverá. A mensagem para esses dias precisa ser alimento a seu tempo para nutrir a igreja de Deus. Pode colocar o próximo. Vocês receberam essa jornada? Pois é. Olha que coisa tremenda nessa jornada. No 39º dia, como viver no antitípico dia da expiação. O dia da expiação, guarde em seu coração. Pode passar. Precisamos orar como nunca oramos antes. Estamos vivendo no grande dia da expiação. E devemos confessar nossos pecados e fazer diligente esforço em prol do arrependimento. Deus está pedindo de nós um esforço. O que você tem feito tem sido um esforço. Sabe, irmãos, eu fico imaginando quantas vezes nós saímos da nossa igreja. O culto termina às 9. Às vezes estamos inquietos. Está passando, agora ali no relógio já são 9h20. Está passando, ficamos nervosos. E a sensação que eu tenho,
Tá todo mundo com pressa para ir embora, vai para casa. É para casa que vai? Não. Ficam conversando na porta da igreja, depois passam por um lugar, por uma pizzaria. Às vezes alguns até vão embora para casa, porque tem um compromisso quando chega em casa. Tem que entrar na internet, tem que bater um papo, tem que trocar uma conversinha e entra horas adentro, batendo papo, às vezes com outros homens, com outras mulheres que você pensa ser um ser humano, mas por muitas vezes nem um ser humano é, um demônio que está do outro lado brincando e dando gargalhada com o que ele está fazendo na sua vida. Coloca o vídeo, por favor, aquele vídeo da internet. Eu tenho visto muitos lares serem destruídos, acabarem. Sabe, nossa juventude, muitos jovens estão envolvidos nessas coisas. Nós vamos assistir um vídeo agora bem curtinho. E oxalá você não seja o macaco do vídeo, ou a macaca. Olha aí, rinoceronte. Olha o olhar. Suspiro, né? Você parece ser muito simpática. Como você é? Do outro lado, uma macaca. Sou magra, delicada e tenho olhos verdes. E você? Bom, ele vai sonhar com alguém da mesma espécie. Nossa, bem, eu sou alto, forte e de olhos azuis. Olha a macaca do outro lado. Com quem que ela vai sonhar? Com alguém da espécie. Você deixa o seu cônjuge, você deixa o seu companheiro para ficar batendo papo com alguém que não é da sua espécie, que não pensa como você pensa, que não vive as coisas que você vive, e você está correndo risco, destruindo o seu casamento, destruindo o seu lar, destruindo a sua família, acabando com a sua saúde. É esse o perfil de quem vive o grande dia da expiação? Pode voltar no slide, pode colocar o próximo. Esse assunto deve ser mantido perante o povo, porque é muito forte dizer uma coisa dessa, né? Vivendo Sinais, página 15, 11 e 12. Muitos há que não compreendem as profecias referentes aos nossos dias e precisam ser esclarecidos. É dever tanto do vigia como do leigo dar a trombeta some do certo. Tanto o vigia como o leigo. Pode continuar. Ergam os vigias agora a voz e deem a mensagem que é o quê? Verdade presente para este tempo. Mostremos ao povo onde nos encontramos na história profética. E aonde que nós nos encontramos na história profética? No grande dia da expiação. Deve-se fazer um grande esforço para manter este assunto perante o povo. E aí eu jogo a bola para vocês aqui que são líderes da igreja. Vocês deverão fazer um grande esforço para manter isso que está acontecendo este final de semana aqui vivo no coração da igreja. Isso vivo diante do povo de Deus. Pode colocar o próximo. Haverá desculpas para o adventista que nunca leu ou ouviu sobre
nossa equipe, que está aqui em número reduzido, aqui em Curitiba, e o restante da nossa equipe lá em Brasília, nós passamos o seminário inteiro em vigília pela igreja onde nós estamos pregando. Nós já, só que vocês são privilegiados, porque aqui fazendinha nós já estamos orando, ó, como tinham outros seminários. Aí tínhamos um outro aqui, semana passada, em Tatuquara. Nós aproveitamos e já estávamos orando por Tatuquara e por vocês. Vocês foram privilegiados. Duplo, né? 2 semanas aí de vigília sem cessar. Todas as madrugadas. Justamente por causa disso que vocês vão ouvir agora. Para que Deus trouxesse o maior número de seus filhos aqui a esta casa. Vamos ver se há ignorantes, se há desculpa para algum adventista. Romanos 1, 18 a 21. Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Vamos entender o que está escrito. Do céu é revelado o quê? A ira de Deus. Contra Laodiceia ou contra a Babilônia? Laodiceia. Por que Laodiceia? Porque tem a verdade. Porque os laodiceanos detêm a verdade. Só quem detém a verdade é Laodiceia. Só que dentro de Laodiceia nós temos os laodiceanos e o remanescente, que é o João Batista, o Elias dos nossos dias. Os que detêm a verdade em injustiça são os laodiceanos. Então, do céu é revelada a ira de Deus contra os laodiceanos. Vamos continuar lendo, pode passar. Porquanto que de Deus se pôde conhecer, neles se manifesta porque Deus lhe manifestou. E Deus se manifesta para o seu povo por meio dos seus profetas. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo. Nós vimos ontem o Divino Espírito Santo na criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles quem? Os laodiceanos, os que detêm a verdade em injustiça, são o quê? Indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, nas suas especulações, se desvaneceram. Especulação, sabe o que é? Achismo. Eu acho que não tem nada a ver. Adventista pode ir para o cinema. Jovem adventista frequenta cinema? Não. Jovem adventista prepara um programa para um cinema em casa? Não vai lá no cinema, mas ele prepara um cinema em casa. Depois das horas sagradas do sábado, se reúne para assistir um filme que fala de violência, sexo e drogas. Porque o povo que Jesus vem buscar é um povo limpo de mão e puro de coração. Essas coisas trazem impurezas para o nosso coração. O povo que Jesus vem buscar, a juventude que ele vem buscar, jamais poderia repousar os seus olhos em tais cenas. Antes, nas suas especulações se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Revendo Sinais, página 187, página 125. Ninguém será condenado por não fazer caso da luz e do conhecimento que nunca teve e não pôde obter. É o nosso caso, sim ou não? Não. Nós temos o conhecimento? Temos. Nós podemos obter o conhecimento? Podemos. Muitos, porém, recusam obedecer à verdade que lhes é apresentada pelos embaixadores de Cristo, porque desejam acomodar-se ao padrão do mundo. E a luz que penetrou no seu entendimento, a luz que resplandeceu na alma, condená-los-á no juízo. Os que têm oportunidade de ouvir
a verdade, mas não o quê? Se esforçam. Não se esforça para estudar a lição da escola sabatina. Não se esforça para vir para a igreja no sábado cedinho. Não se esforça para estar no culto de quarta-feira, no JA, no domingo. E nós sabemos o que é um esforço. O esforço é você chegar em casa, você não pode ir, está difícil, você está cansado, e aí você vai fazer um esforço. Você vai fazer uma forcinha. Se você se esforçar e ainda assim não conseguir ir, não tem problema. Mas alguns